Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um webinário da Fascomex. Para quem não me conhece, eu sou Sinara Bueno, sou despachante aduaneira, sou empreendedora e cofundadora da empresa Fascomex. Bom, hoje nós vamos falar aí sobre o desafio do atendimento 24/7, de cargas críticas. E para isso eu trouxe um convidado aí super especial. Fica à vontade, por favor, Eduardo, para você se apresentar, por favor. Sinara, primeiro, muito obrigado pelo convite, me apresentando aqui para todos me conhecerem. Obrigado pelo convite de participar do seu painel dentro do Fascomex. É sempre um prazer estar com pessoas com tanto gabarito igual você, tão conhecidas no mercado. É um prazer para mim participar aqui, compartilhar um pouquinho de experiência, troca de ideias e fico à sua disposição e também todos os seus ouvintes para poder me procurar nas redes. Então, eu sou Eduardo Joia. Estou aí há 10 anos no mercado de freight forwarder, mais 6 anos na indústria automotiva, já ligado à logística interna dentro da indústria automotiva. Meu background vem todo da logística rodoviária, e aí quando eu entro no cenário do freight forwarder, isso vai mudando um pouquinho para o cenário do Comex internacional. Então, vem toda a ligação já desde o pick-up na origem, o destino, até o internacional, isso veio agregando ao meu conhecimento, né? E desde 2011, quando eu entro no primeiro freight forwarder, que aí eu tenho esse contato com essa indústria do 24/7, que é muito ligada principalmente à aviação. Hoje, todas as indústrias acabam tendo necessidade, ou praticamente todas as indústrias e os segmentos acabam tendo algum tipo de necessidade, uns mais, outros menos, mas todas as indústrias têm essa necessidade, uma parada de linha de produção, e isso implica em muitos desafios para aplicar esse famoso 24/7 no dia a dia, e não ser só algo falado, mas que não existe, ou algo que fala que tem, mas não funciona. É bem complexo, ainda mais com legislação brasileira, fuso horário, é algo bem complexo, mas é isso que eu faço há 10 anos. Outro dia, conversando com os amigos, falaram assim, você quer viver menos? Eu falei, acho que eu vou viver um pouquinho menos, porque é sempre um cenário de caos para poder trabalhar, mas funciona, né? Como eu disse, há 10 anos que eu sigo nessa jornada. Sou formado em administração, pós-graduação em gestão de negócios, e assim vou evoluindo na minha carreira. Pai de 2 meninos, casado, com a Fernanda, gestora também, então a gente acaba fazendo uma troca de ideia todos os dias em relação a todos os cenários de dificuldade dentro do mundo empresarial. Esse é um pouquinho da minha história. Morei 4 anos na Irlanda, tem já um pouquinho de história. Show de bola. Obrigada aí, Eduardo, por ter aceitado o nosso convite, né, de estarmos aí fazendo esse painel aqui. Tenho certeza que vai ser super útil aí para todo mundo que está nos acompanhando, tá? Bom, comércio exterior, a gente sabe, né, é sempre uma loucura por si só, né? São muitas pessoas envolvidas, muitas vezes muitos órgãos, né? Então, não é fácil, assim, de orquestrar tudo isso aí, né? E aí estamos falando ainda de cargas críticas, né? Que é o teu tema aí, tirando aí uns anos de vida. Exato. Eu quero aproveitar, então, assim, iniciar pedindo para te definir, assim, cargas críticas, né? Dentro do contexto aí do transporte de mercadorias. Pode ser? Pode. Pergunta complexa, mas que a gente consegue tentar driblar todos as armadilhas que tem aí no meio em relação a essa pergunta, mas ela é bem complexa, né? Porque não tem uma definição prática e objetiva sobre o que é uma carga crítica. Então, tudo vai depender muito da necessidade do pedido do cliente em relação ao que é crítico, né? É igual quando a gente fala que algo é importante para mim, pode não ser importante para você, algo que eu dou valor, pode ser algo que você não dá valor, isso para qualquer ser humano dentro da nossa rede de amigos, de colegas. Então, tudo depende muito do quanto aquilo é importante para aquele segmento, para aquela indústria, e isso passa por uma avaliação prévia que começa lá na área de negócios, ou na área de prospecção, ou do vendedor, do inside sales, ou no meio dessa cadeia, quando alguém entende que aquilo talvez não era crítico e se tornou crítico, e as consequências daquilo. Mas, basicamente, para a gente determinar que uma carga é crítica, e aí pode dar o nome que quiser a ela, seja na aviação, que é o OAG, ou uma parada de linha na indústria automotiva, mas todos os segmentos vão ter o seu nome diferente, mas para ela determinar que ela é crítica,
passa principalmente pelas consequências da falta daquele item, seja na INPO, na EXPO, mas as consequências é o que demandam se aquilo será uma carga crítica de urgência ou não. Consequências muitas vezes financeiras, jurídicas, todas empresariais, algumas vezes de vida, se a gente estiver falando da área médico-hospitalar, mas passa muito pelas consequências da criticidade daquela carga. Então, hoje, eu sou o diretor de cargas críticas, melhoria de processo da GL Cargo, e hoje nossa vertical, ela entende exatamente para atendimento especializado dentro dessas cargas críticas. De novo, serve para qualquer segmento, mas as consequências é o que demandam sobre a definição se aquela carga é crítica ou não. Uhum, entendi. E quais que os benefícios assim que você vê, e os desafios também de oferecer um atendimento, né? 24/7. Bom, hoje o atendimento 24/7 ele começa complexo, ele vai ser complexo por todo o decorrer do uso do 24/7, mas ele é complexo principalmente na legislação, quando a gente fala de legislação trabalhista, a gente fala de disponibilidade, meios de comunicação. Ele tem uma série de benefícios quanto a quem eu vou chamar na hora que eu mais preciso. Então, se a gente trouxer aí para qualquer exemplo do nosso dia a dia, seja o nosso mecânico, o nosso corretor de seguros, o nosso médico, o nosso advogado. Para quem que eu ligo quando eu preciso resolver um problema meu? E aí, quando a carga crítica é um problema. Então, essa carga aqui, essa aqui, eu tenho uma dor maior. Para quem que eu vou ligar? E tendo o 24/7 ativo e funcional, logicamente você tem a certeza de ter um atendimento especializado. Dentro de casa é sempre um desafio para poder colocar isso em giro com a mesma qualidade. De novo, a gente está falando de cenários de uma legislação brasileira complexa, a gente está falando de um continente sul-americano de, né, problemas sociais, a gente tem uma série de desafios para colocar um 24/7 com qualidade. Hoje nós temos esse atendimento, mas é sempre um desafio muito grande. E a vantagem maior é quem resolve o seu problema. Então, se meu cliente tiver um problema no final de semana, no feriado, e toda a cadeia tem que estar preparada para isso. Não adianta nada uma exportação de um cliente meu precisa de um atendimento emergencial, crítico ou emergencial, né? Como eu disse, o nome pode variar e a criticidade também pode variar. Pode ser um crítico pequeno, um crítico muito grande, depende muito da dor. Mas se ele tiver um problema no final de semana, no feriado, e ele acionar meu 24/7, se eu não estiver preparado em relação ao meu operacional, se eu não estiver preparado em relação à logística rodoviária, à liberação aduaneira, aos canais internos relacionados a governo, canais oficiais, órgãos que necessitem de algum tipo de liberação, ou isso no exterior também, seja na INPO ou na EXPO, a minha ponta no mundo não estiver preparada para isso, não vai adiantar de nada, porque nossa linha, cadeia logística, ela estará furada. Então, o ponta a ponta desse 24/7 tem que estar preparado, para que na hora que meu cliente entre em contato, isso funcione. E hoje, no mercado de 10 anos para cá, entrei no mercado de freight forwarder, já tem 13 anos, de 13 anos para cá, o aumento significativo de agentes de carga, de operadores logísticos que abriram seu agente de carga, fazem com que o mercado seja muito mais competitivo. Muita gente tem um agente de carga, é um empreendedor e funciona, é legal para caramba, mas não tem a estrutura por trás para poder colocar isso de fato e para funcionar. E aí, na hora que você precisa, você coloca essa carga na mão de alguém que não tem todas as especialidades para poder atender, você pode ter um problema maior até do que a criticidade da carga, porque pode estar bloqueado em algum local, pode não ter o crédito necessário com uma companhia aérea, com uma rede de agentes, pode ter uma série de problemas, as certificações, OEA, uma série de problemas nessa rede, quando a sua criticidade foi colocada, é como se eu colocasse seu carro importado na mão, de novo, do mecânico que faz um carro popular. Vai ter problema, ele vai tentar, ele é um esforçado, ele é um empreendedor, mas você pode ter um problema ali muito grande, porque você colocou algo de grande valor agregado na mão de alguém que não é especialista.
e ele não estava preparado para aquilo, ele não tem o equipamento necessário, ele não tem o crédito necessário, o acesso às peças necessárias, fazendo um paralelo aí com o nosso dia a dia. Então, colocar isso na mão de alguém com a especialização é fundamental. E aí, poucos no mercado, eu posso falar que nós temos essa estrutura para poder atender, mas não é fácil colocar de pé esse 24/7 e provar que ele funciona para os nossos clientes. Sim. Acredito que isso me remete muito à pandemia, né? Quando a gente fala aí de crítico, né? Acredito que vocês tenham trabalhado muito nesse formato, né? Com cargas aí em relação à pandemia, né? Ao Covid. Sim, sim, sim. A AGL realizou alguns charters durante a pandemia. Hoje, a nossa maior vertical especialização é a indústria farmacêutica. A pandemia foi um desafio, lógico, para todo mundo, é chover no molhado, falar que não foi um desafio muito forte para todo mundo. Mas, de novo, na hora que aperta, quem sabe fazer, quem sabe resolver, quem tem todas as licenças, os certificados, as anuências de governo para conseguir as liberações. E aí a pandemia a gente fala de uma parada de linha de produção de indústria automotiva, aviação, agrícola, a gente vai falar de grana, a gente vai falar de perda de dinheiro ou redução de receita, lucratividade, seja lá como for. Quando a gente fala da parte saúde, a gente já está falando de vidas, e aí se torna mais complexo ainda, e é onde a GL, nós da GL, temos a maior especialidade, que é a indústria farmacêutica e a indústria médico-hospitalar. Por quê? Porque temos todas as especializações dentro de casa, com toda a nossa vertical, hoje comandada pelo Jackson Campos, que é um especialista nisso, nosso diretor da vertical farmacêutica, e nosso HealthGov também. Então, nós estamos concorrendo, inclusive, ao prêmio do Sindus Pharma agora, bem ranqueados, né, para esse prêmio, e o prêmio só demonstra exatamente a nossa capacidade. Mas a pandemia foi um grande desafio. Eu estive em outro freight forwarder até pouco tempo atrás, mas já sei e acompanhava toda a história da GL para saber o quanto a empresa cresceu durante esse período. Isso prova que ela fez um trabalho forte, uma lição de casa muito bem feita. É difícil hoje no mercado, quando eu entrei na GL, eu comento bastante isso, é difícil no mercado ver empresas tão bem estruturadas, e fazendo propaganda GL, mas dando testemunho aqui, né? Sim. Tão bem estruturadas, com todos os certificados, com todas as licenças, tudo em dia, sem problemas, para fazer com que a sua carga tenha uma fluidez de processo. E eu, de fato, desde que cheguei, sempre muito impressionado com isso, né? Assumi uma vertical importante, assumi uma diretoria importante, e eu fico impressionado, porque eu conheço bastante gente, assim como você, né? Conhece bastante gente no mercado para saber que tem muita gente que faz, mas não prova, quer, mas não consegue, ou não dá, ou falta caixa, estrutura, licença, OEA, tem uma série de coisas, e hoje é muito agente de carga. Outro dia eu estava até conversando sobre um projeto né, vislumbrando um projeto que pudesse, de alguma forma, não regulamentar, mas organizar um pouco o nosso setor, porque ele não tem barreira de entrada, então, de fato, Uhum. pessoas podem se tornar empreendedoras, isso é legal, livre concorrência, é o que todos precisamos para que reduzam os preços de tudo no mercado, mas ao mesmo tempo traz um caos para o mercado, é que, como se todas as pessoas pudessem abrir um posto de gasolina, por exemplo, você vai ter gasolina em Sim. cada esquina e trazendo o preço para baixo, só que se Uhum. você não coloca um pouco de ordem nisso, você começa, e é o que eu vejo hoje, muito, em relação a 10, 12 anos atrás, a gente está falando de um aumento significativo, na casa de milhares de agentes de carga, assim como despachantes também, que é Sim. a sua área, e todo mundo fala que faz, joga o preço lá para baixo, a qualidade cai ao mesmo tempo, e aí depois a indústria, os compradores, acabam voltando para aquelas estruturas que vão ter condição de atender um ou outro, vai sobressair, consegue se salvar nesse meio, mas acaba levando até muito empreendedor, família, para um buraco, porque entra num sonho e aí vai concorrer num tiroteio em que um ou outro vai se salvar ali no meio. É bem complexo isso, mas faz Sim. parte, inclusive, da América do Sul, do problema social, como eu disse, Sim. né, de muito empreendedorismo, muito esforço que o brasileiro tem. Sim. Você Foi entende assim uma... também, Sinara? Você enxerga dessa forma dentro do Entendo, entendo. mercado É, com desembaraço? certeza, com certeza. Nos últimos anos, sem dúvida, né, tem crescido muito, né,
pequenas empresas, né? Tem, como você comentou, o lado positivo disso, mas, por outro lado, também, eu acho que em certas situações acaba perdendo em qualidade, né? Realmente, algo poderia ter, né, de não controle, digamos assim, né? Mas se a gente pudesse ter uma garantia maior, talvez, da qualidade, né? É uma forma. Hoje o EA, ele para o agenciamento, ele acaba nivelando e mostrando, né, quem Sim, tem ou não tem um EA, e aí seja parte de que essa empresa tem alguns princípios, mas talvez fosse necessário uma avaliação melhor em relação a isso. Eu sei que eu não tenho a força sozinho para fazer isso, mas eu acho que seria bacana para poder separar quem é bom de fato, quem tem estrutura de fato, quem pode atender de fato, ou colocar ali limites, né? Ó, até aqui você consegue, daqui em diante não dá, porque você vai de alguma forma jogar o mercado para baixo no preço e na qualidade, e custa caro. Custa caro ter uma estrutura 24/7, custa caro ter todos os certificados e todas as licenças em dia, custa caro você cumprir uma legislação trabalhista brasileira, custa caro você ter uma estrutura, software, as APIs, hoje todos os sistemas que fazem o controle e a gestão do negócio de logística, quando a gente está falando logística como um todo, do rodoviário, desembaraço, armazenagem, toda a cadeia logística, o agenciamento internacional, custa caro manter tudo isso. E aí tem muito aventureiro. Eu já vi alguns amigos aí se aventurando e quebrando. Chega na metade do caminho, não tem sim. força, inicia com um ou outro cliente, mas chega na metade do caminho e acaba perdendo. Então, só voltando para o 24/7, tudo isso custa caro, tem que ter para poder Sim. atender, mas isso custa na hora que precisa para resolver. Quem está lá pronto para te atender? Tem que ter um ser humano ali para atender, tem que ter um Capacitado, sistema né? ativo, capacitado, né? Não adianta Com os nada você colocar, meu recursos. 24/7, eu coloco ali um assistente para atender telefone. Ele vai ser um passador de recado, ele vai atender, ele falar, obrigado, anotei tudo, e aí ele vai ligar para alguém e acordar alguém Segundo a capacitado, gente se vê. for no Segunda, a gente. Ontem eu vi uma mensagem dessa no mercado, num grupo de Comex, que o analista mandou assim: ó, eu só trabalho até as 2. Se você, para o cliente, tá? E aí cortaram que era a pessoa. Se você Sim, mandar a documentação até as 2 da tarde, eu atendo. Se não, só no próximo dia útil, que seria na segunda-feira, alguma coisa assim. E aí a pessoa do outro lado fala assim: é isso, tipo, eu sou cliente, eu estou pagando, eu preciso do atendimento, mas por uma deficiência, não deficiência, mas por uma estrutura da sim. empresa que eu Uhum. contratei. Só ter uma pessoa até as 2 da tarde e não ter a continuidade, eu não estou nem falando de 24/7, eu estou falando de horário comercial e dia comercial. Mas por essa empresa que eu contratei, confiei, eu na posição de comprador, se assim eu estivesse, eu não, essa empresa não tem estrutura, pronto, estou com a minha carga travada, às vezes, tendo que pagar um detention, um demurrage, ou uma armazenagem no aeroporto, ou perdendo uma DTA. Por quê? Porque aquela empresa que eu escolhi antes e que me prometeu que tinha uma estrutura, um 24/7, esse caso não era 24/7, mas uma empresa que teria uma estrutura para me atender, não tem. E aí a conta pode ficar. Contratou barato, vai ficar caro. Ela vai ficar Sim, muito mais cara. com certeza. Bom, Eduardo, mas deixa eu te perguntar uma outra coisa também em relação à tecnologia, tá? Como é que tu vê, assim, a tecnologia, como é que ela pode contribuir aí para um melhor atendimento e todo dentro desse contexto, né, do 24/7? Hoje, tudo que o cliente quer é visibilidade. Acho que todos nós, né? Na palma da mão, a gente quer. O comprador, ele está ali deitado na cama dele já para deitar e ele quer saber onde está a carga dele, quer saber um tracking. Então, da pandemia para cá, tudo acelerou muito para todos nós, no lado pessoa física e jurídica, e continua acelerando. Então, nós temos aí o Log Comics, que fez na minha opinião, uma revolução e continua fazendo uma revolução no mercado de agenciamento de carga, fazendo um trabalho fantástico. Sou um admirador do Helmut lá e do Carlos com a ideia e a estrutura que eles montaram, porque eles trouxeram visibilidade ao mercado, eles trouxeram tudo aquilo que não se enxergava, agora você enxerga. E tem outros tantos sistemas, softwares formas de gerir o negócio hoje com mais visibilidade, com tecnologia,
que vai trazendo clareza às operações. Então, a maior dificuldade ainda continua sendo linkar todas as pontas para fazer esse tracking. O fato de cada companhia aérea ou armador utiliza um sistema diferente. Então, cada vez mais vai virando um emaranhado de APIs e robôs que vão conectando sistemas que não se conversam. Então, um cliente, sei lá, ele vem do rodoviário e ele fala assim, ó, eu quero o tracking da minha carga, porém eu já utilizo a minha transportadora e ela utiliza esse tracking aqui. Mas fala, não, mas meu tracking é diferente, eu preciso aplicar o seu. E aí você precisa aplicar o tracking dele, dentro da sua casa já tem um tracking. Você imagina que depois que você tem 5 clientes, isso serve para o internacional, você tem 5 clientes com trackings diferentes, e ele só aceita o tracking dele. Então, você tinha um dentro de casa como operador, você precisa gerir os 5, porque o cliente não abre mão do tracking dele. Então, tudo isso vai trazendo uma dificuldade grande para operar. Eu acho que a gente vai ainda passar mais uns 2, 3 anos ainda nesse cenário, até o colchãozinho estar bem feito de tecnologia, que eu acho que não parou ainda, e nesses 2, 3 anos não vai parar, para todo mundo entender quais foram as tecnologias que vieram e se solidificaram no mercado de fato, porque tem muita startup, isso é ótimo também, muita ideia, daí que vem um filtro e os melhores ficam no mercado, mas eu acho que isso ainda vai durar pelo menos mais uns 2, 3 anos para a gente entender, bom, essa empresa aqui, ela é referência e junto com ela tem mais 5, 10 no máximo. Quando a gente fala de cada tecnologia hoje, a gente tem às vezes 20, 30 empresas dentro de cada tecnologia. Alguns estão começando, outros estão no meio do caminho. Quem pegou ali uma caroninha ou já estava iniciando um processo de visibilidade com o uso da tecnologia, como dei o exemplo da Logcomex, anterior à pandemia, pulou na frente. Né? Quem estava preparado ou já começando isso, então pulou na frente. Aí quem vem depois tem que vir ralando mais, mas não é todo mundo que vai sobreviver não nesse cenário. Ainda é uma grande dificuldade isso, para depender cada vez menos de um follow-up manual, para depender cada vez menos no serviço hoje de desembaraço, se a gente falar de 10 anos atrás ou 20 anos atrás, era tudo muito manual, hoje é tudo muito software. Então, ou tá pago ou não tá paga a guia, não passa na mão de uma pessoa para conferir se uma guia está paga ou não. É binário, é 0 ou 1, sim ou não, e ele vai fazendo um sorter em relação às DIs, em relação aos BLs, em relação a tudo. Ou é ou não é, porque os sistemas conseguem fazer essa leitura de documento digitalizado e por aí vai. Isso faz com que se dependa cada vez menos do ser humano no trabalho que um robô possa fazer. E o ser humano possa fazer aquilo que ele foi feito para fazer, pensar, e não ficar apertando a mesma tecla ali o dia inteiro para poder mandar um documento, enviar, confirmar, enviar, confirmar, enviar. Isso aí você coloca um robô para fazer. Então, isso vai trazer cada vez mais visibilidade e automação para a nossa indústria. Mas eu acho que ainda vai pelo menos mais uns 2, 3 anos ainda nessas evoluções. Sim, acho que tem o comércio exterior como um todo, né? Tem muita espaço ainda de desenvolvimento, digamos assim, né? De crescimento dentro da parte tecnológica, né? Mas eu vejo bastante coisa Eu positiva, né? comento Sendo desenvolvida, criada, com certeza. Tanto de demais, eu acho que a empresas gente avançou nos privadas últimos. como o governo, né? Acho que a gente avançou nos últimos 5, 6 anos o que não avançou em 20, 30, quando a gente fala de tecnologia. Né? Sim. Pegar aí o início, final dos anos 90, meados dos anos 90 até agora, quando a gente veio ali com computador inserido em todos os cenários, nos últimos 5 a gente avançou muito mais. E acredito que isso vai avançar cada vez mais rápido em todas as tecnologias. Quando a gente fala, isso eu estava tendo esse papo outro dia com o Jackson e com o Helmut, inclusive, falando o quanto o rodoviário, por exemplo, que existe toda essa demanda para carga crítica, do 24/7, da estrutura para isso, no rodoviário nacional, quando a gente precisa tirar a carga de A para B, sem necessitar passar pelo comércio exterior dentro do cenário nacional. Os clientes nos procuram para isso também. E o quanto um mundo é o Comex, o outro mundo é o rodoviário nacional. Uhum. É a Dark Web, é outro cenário. Aí a gente vai Mas falar de tu vê o não tem nacional visibilidade, mais evoluído ou menos evoluído? menos evoluído, muito menos evoluído, Né? muito menos evoluído. Em relação. Quando você fala de cenários internacionais do Comex,
você tem parâmetros, você tem regras, você tem documentos formalizados para que tudo aquilo aconteça. Então, uma DI, ela tem jeito de ser feita, ela tem forma de ser feita, ela tem regra para ser feita. Quando você fala de liberação de ICMS entre estados no cenário brasileiro, cada estado tem uma regra. E muitas vezes você precisa atravessar a sua carga por 4, 5 estados. E se todo mundo não estiver bem informado dentro dessa cadeia, você vai ter problema. Então, o cenário nacional, visibilidade de carga, ainda que exista um tracking, mas a gente tem problemas de tecnologia contra a visibilidade, digo, em relação a satélite, de área de cobertura dos motoristas. A gente tem um problema social com os motoristas, a gente tem problema nas estradas, nas entregas, quando a gente fala de exploração infantil, de drogas, é um problema muito forte, é um país com problema social. E aí a gente cai no submundo, a empresa contrata, o cliente contrata ali um agente de carga internacional, e ele faz todo o caminho. Chegou na hora da carga chegar no Brasil, ela precisa continuar com a mesma qualidade. Que adianta a Sinara fazer a contratação de uma transportadora aqui no Brasil, em nome da Sinara, ou o Eduardo em nome da GL, e se essa transportadora ou esse transporte terceirizado, ou o motorista, o agregado, também terceirizado, tem um problema na estrada de uma dessas temáticas que estamos falando. É o nome da Sinara, é o nome da AGL, é o nome do Eduardo que foi colocado em questão de um problema social brasileiro. Diferente quando a gente fala de uma estrutura da Alemanha, uma estrutura da França, uma estrutura da Holanda, onde tem padrão, tem regras, as coisas funcionam. Eles têm problema também, mas são países muito mais evoluídos na sociedade como um todo, em exploração e tudo mais, que acaba trazendo um cenário um pouco melhor do que quando a gente fala do cenário brasileiro. Mas, de novo, é 24/7, aí tem que atender com qualidade, tem que subir a régua. Quem atende? Precisa estar com toda essa estrutura bem montada, com todos os certificados, todas as licenças, toda a segurança de que sua carga vai sair de A para B, de B para C, com a mesma régua de qualidade, com a mesma segurança dessa carga, averbação de carga, seguro, vai embora. A temática é longa para explorar a quantidade de problemas que podem acontecer dentro dessa cadeia Sim, logística. justamente. Até assim, é uma pergunta que eu tinha aqui separado para te fazer em relação aos imprevistos, né? E o que a gente está falando aqui acaba sendo uma porta de muitos imprevistos, né? Toda essa parte que você está falando aí de rodoviário, né? Mas deixa eu te fazer a pergunta, então, assim, quais as estratégias aí que Sim. podem ser adotadas para lidar com todos esses imprevistos que podem acontecer, né, nesse tipo de atendimento? A gente utiliza algumas matrizes de qualidade contra erros para poder proteger um pouco a gente. Então, é um bom planejamento daquela entrega, daquela importação, daquela pedido ou solicitação do nosso cliente, IMPO, EXPO, mitiga muitos erros. Muito, muito, muito. Só que às vezes, até para fazer esse planejamento, você precisa estar com o leque bem aberto. Então, algo muito forte para poder se utilizar dentro dessa área. E, por exemplo, tem gente, analista, seja analista, supervisor, gerente, diretor, não importa, o dono da empresa não gosta de cargo urgente, porque entra uma pressão que a pessoa não gosta. Assim como tem gente que não gosta de uma carga regular, porque entra ali não digo tranquilidade, mas uma fluidez que a pessoa também, se ela não for mais acelerada, aliás, se ela for mais acelerada, ela não gosta. Então, tem perfil de profissional para trabalhar com esse tipo de carga, e o que se utiliza muito é a criatividade. Poxa, mas a criatividade, é difícil a gente pensar nisso. Eu vejo cada vez mais, você precisa ter pessoas criativas no meio desse processo para pensar em saídas plano A, B e C. Você planeja, você estrutura e desenha qual a rota daquele pedido, né? Não digo a rota logística, eu digo a rota de que, como tudo aquilo vai acontecer. Você cria plano B e C. Ok, perfeito. Mas se falhar o A, o B e o C? E daquilo que não está em suas mãos, não está sob seu controle, você precisa ter ali naquele meio pessoas com experiência
e 2 anos atrás, com outro caso de 1 ano atrás, e vão trazer a experiência para aquele pedido de falar, se nós mudarmos essa rota de A para B, levar ela para D, de D para C, uma liberação num país secundário, chegando no Brasil, num horário, num aeroporto, tudo isso é experiência do dia a dia que vai trazendo para, de alguma forma, fazer com que chegue no final com sucesso. O percurso tem que ser eficiente, mas a eficácia, muitas vezes, é o que mais importa dentro desse processo da carga crítica. Mas tem que ter eficiência, porque senão você deixa de ser lucrativo, você deixa de ser competitivo e você corre muitos riscos. E aí você tem que amarrar muito bem todas essas estruturas. Não combina você amarrar ou planejar ou estruturar algo que é tão urgente, porque ele tem que ter um pouco de flexibilidade nesse meio do caminho e o comprador tem que participar disso. Né? A empresa, a indústria aqui no Brasil, lá fora, ela tem que estar ciente dos riscos corridos. Olha, você quer a sua carga que chega aqui amanhã, sexta-feira, é feriado. Tem uma chance? Tem, mas se a gente só seguir esse plano, o risco é grande. Você está comigo nesse risco? Você está fechado? Porque é feriado, não vai ter liberação no aeroporto A ou B. Não, mas tem uma regra dentro da legislação que consegue fazer uma liberação em plantão na sexta-feira. Ok, o risco ainda continua grande. Qual o plano B? Plano B é a gente mudar essa rota e levar para um outro aeroporto, fazer uma liberação no sábado. Dando um exemplo, aproveitando até o feriado na sexta-feira. O risco é menor, porque nesse outro aeroporto a estrutura funciona aos sábados e tem um fiscal de plantão que já fizemos um projeto anteriormente e conseguimos a liberação com ele e já consultamos esse fiscal e ele estará lá no sábado, não ele em persona, mas a estrutura funcionará lá naquele sábado. Ok, o risco diminui. Não, eu preciso dela na sexta, porque uma parada de linha minha de produção, um avião parado, um medicamento que vai faltar, de sexta para sábado vai me custar uma multa ou um contrato de 4 milhões de reais. O custo é É a hora muito da maior decisão. do que uma troca de rota emergencial, né? É essa decisão, e aí nesse período todo, desde o acionamento, né, da hora que traz o problema para dentro de casa, até o momento da entrega do financeiro, muitas vezes não termina só na entrega. O financeiro, dependendo da empresa, ele precisa ter aquele processo faturado pelo agente de carga, pelo transportador, para que ele possa dar entrada naquele material, senão ele não consegue dar saída naquele material para uso produtivo. Então, até nisso a gente precisa estar com toda a estrutura preparada. Então, é o 24/7 que vai funcionar no financeiro. O que adianta? A gente trouxe a carga urgente e no final ele não pôde usar a carga porque ele não conseguiu dar entrada no sistema dele, e com ele não entrou, ele não emite nota de saída para entregar para o cliente dele, se for um processo quarteirizado de entrega, alguma coisa assim. Então, são muitas interferências possíveis e aí tem que usar bastante criatividade e trazer o cliente para a mesa. Tá bom, a gente tem um problema em conjunto aqui. Você confia em mim que eu tenho essa expertise. Eu vou trazer todos os cenários para você. E falar a verdade é importante, porque se vender uma ilusão e depois aquela carga não chega, o problema pode ser muito maior na casa de milhões, a depender do que nós estejamos falando. Sim. Eduardo, e quanto à segurança da carga, né? Como é que vocês conseguem aí manter a segurança? E também quero aproveitar e te perguntar sobre rastreamento, né? Qual a importância aí de ter um rastreamento dessa carga? Talvez um rastreamento em tempo real, realmente, né? Tudo isso também entra ali no planejamento e no pedido, né? Quando a gente fala, por exemplo, da indústria farmacêutica, que é a nossa vertical mais forte dentro da IGL, a gente vai falar de controle de temperatura, os data loggers. Hoje nós utilizamos os melhores data loggers para exatamente garantir a segurança de temperatura daquela carga no rastreio. Hoje nós temos as opções também das melhores iscas do mercado para serem utilizadas. Eu estava até, inclusive, com o diretor de produto há 2 semanas, ele estava me mostrando os kits tinham de modelo ali na mesa dele, para garantir isso. Tudo isso entra dentro do pedido do cliente. Hoje nós temos, dentro da nossa rede mundial, a gente consegue ter tanto os data loggers quanto a isca, de acordo com o que o cliente pedir. E aí essa isca vai monitorar aquela carga de A a Z, todos os pontos, a gente vai saber onde essa carga está. Depende muito do valor agregado
da carga, da urgência dela e do quanto o cliente quer ter de visibilidade. De novo, tudo isso custa. Não adianta a gente colocar uma isca numa carga de produto controlado ou com temperatura e colocar um data logger lá dentro, sendo que o cliente não quer pagar por aquilo. Isso custa. Tem um custo para poder fazer a manutenção disso, para adquirir esses equipamentos, para poder alugar os equipamentos, se eles forem alugados, mas que existem as possibilidades, existem. E aí, na hora do planejamento ou de concretizar esse negócio com o cliente, da venda do serviço, o cardápio na mesa e falar o que exatamente você quer contratar. Que existe, existe. Todo o apoio da forma que ele quiser, tem agente de carga ou transportadores, operadores logísticos, que eles não vão ter o know-how ou não têm os equipamentos, não têm o conhecimento de como fazer tudo isso funcionar na prática. E não adianta ele oferecer porque ele vai bater cabeça. Então, ter tudo isso em mãos e pessoas preparadas dentro da estrutura, né? Hoje o nosso diretor de pricing e produto, ele tem 10 anos de AGL, então ele conhece todo o produto de ponta a ponta. Nós somos, como eu disse, né, concorrendo ao prêmio do Sindus Pharma agora, nós somos referência no mercado em relação a isso. Nossa estrutura vertical relacionada a cargas críticas. Estou eu aqui com o meu expertise, tem meu time comercial, de pricing também todo ligado, operacional, que tem esse know-how. Nós temos uma vertical de projetos, são pessoas já com experiência para isso, para garantir a segurança da carga, garantir a legalidade, garantir a temperatura. Precisa ter know-how, precisa ter experiência, e além da experiência, você precisa estar com os produtos certos na mão certa. Não adianta colocar uma faca bem afiada na mão de churrasqueiro ruim, não vai sair carne boa, não tem jeito. Você precisa ter os produtos certos, com as pessoas certas, as ferramentas corretas para serem utilizadas. Isso é o mais importante para garantir rastreabilidade e segurança da carga. Graças a Deus, nós nunca tivemos nenhum tipo de problema quanto a isso, nenhum tipo de impacto para nenhum cliente. Nossa pólice de seguros também bem ampla, com uma cobertura bem sólida para garantir que não tenhamos problema. A gente vai colocar um seguro nessa carga porque ela tem um alto valor agregado, porque ela tem uma alta incidência de problemas, de roubo, de furto, de perda, depender da rota. A gente tem aeroportos que tem mais problemas, a gente tem portos que tem mais problemas, incidência, a gente tem a nossa proteção do nosso EA em relação à parte principalmente de segurança, em relação a drogas, quando a gente fala na exportação. Tem que ter as pessoas certas nesse meio do caminho todo para cada um fazer a sua parte e saber essa carga vai precisar de uma isca, essa carga vai precisar de um data logger. Isso além de o cliente pedir. Tem alguns que já fazem a solicitação. Outros nós fazemos uma avaliação. Quando isso cai para a nossa operação, a operação faz uma avaliação. E o que eu estou falando não é da boca para fora, não, tá? Eu estou vivendo isso na prática. Faz uma avaliação para saber, essa carga aqui tem risco aqui, isso aqui não vai ser legal, isso aqui, orienta o cliente, se ele não quer fazer a contratação de um seguro, de uma isca, como eu disse, que vai sair barato, perto do risco que ele vai correr. E às vezes o cliente, isso eu já vivi no passado em outras circunstâncias, onde o cliente contrata aquela carga naquela rota por 1000 vezes e ele fala, não, nunca deu problema. 1001, deu. Vai custar muito mais caro do que se ele tivesse contratado o seguro ou a isca nas outras 1000 ocasiões. Vai muito, muito mais caro, a Como que depender da funciona carga. a isca que você está mencionando? Desculpa. A isca ela vai dentro da carga e muitas vezes, a depender se a seguradora que solicita isso, ou a seguradora que solicita a isca e o cliente nem vê que aquela carga está com uma isca. Então, é um equipamento que vai dentro da carga exatamente porque se a seguradora falar, tem uma isca aqui dentro, o bandido, né, se for caso de furto, ou roubo, ele sabe que tem uma isca e sabe onde está. Então, tem muita seguradora que solicita a isca e ela é feita a implementação lá dentro da carga, da caixa, sem o cliente saber onde está essa isca, tá? Outros casos, sim, o cliente pede para colocar uma isca ali, não para ficar super visível, nada disso, mas ele solicita que seja colocado uma isca para que isso seja monitorado. E aí o equipamento ele tem bateria, então ele dura um bom período de tempo, exatamente para você fazer o monitoramento, e aí é um controle via satélite.
ele manda informação para o satélite, e através de um portal você consegue enxergar onde está a sua carga em todos os trechos. Eu já vivi alguns cenários, principalmente de peças aeronáuticas, de perda de peça pelo meio do caminho. Eu já vi perder motor de aeronave menor, mas ainda assim um motor, dentro de um aeroporto. E aí a gente teve, não foi aqui na GL, mas a gente teve que acionar um chanceler de um consulado do país, lá da companhia aérea, para que ele pudesse acionar alguém grande da companhia aérea para que alguém se importasse em procurar aquele motor dentro do aeroporto. E estava dentro do aeroporto, estava dentro do armazém. Só que não encontrava, ninguém encontrava. Já teve caso de item pequeno, um módulo que custa $50.000, nesse caso tem alguns reais aqui, mas que simplesmente na hora de carregar aquela caixinha, o empilhador está carregando no caminhão a caixinha em um dos hubs de transição dos Estados Unidos, a caixinha fez assim, ó. Ela pulou do pallet e caiu no vão, ali na doca, entre o caminhão. Acabou, você não encontra essa caixinha mais. E aí, essa daí, por exemplo, a gente encontrar foi através de câmera de segurança do armazém, em câmera lenta, para ver exatamente qual foi o pallet que carregou e a hora que caiu. Então, por isso que eu falo, tem que usar muita criatividade até para saber como corrigir os problemas quando eles vierem, porque falando de carga crítica, terão problemas. N problemas, não tenha dúvida, mas o cliente tem que sofrer o menor impacto possível, dividir com ele os riscos. Ele fez um seguro dessa carga. Então, o prejuízo é muito menor, o problema é muito menor. Não que a empresa que estiver operando isso não vai correr atrás e fazer uma investigação para entender aonde possa ter acontecido a falha. Mas ele está garantido, ele está segurado. E o seguro custou peanuts, perto do valor agregado da carga. Mas não fez o seguro, ou não colocou uma isca, correu um risco muito grande. Mas é muito fácil, principalmente quando a gente fala de carga aérea, é muito fácil perder carga, e não por culpa do agente de carga, nós da GL, mas uma transição de aeroportos. A gente vê o que acontece com as nossas malas, está carregando uma esteira lá dentro da barriga de um avião, uma mala cai, ninguém vê, ficou para trás. Então a incidência é muito grande. Eu tenho acesso a algumas companhias aéreas, o número de malas hoje, falando de pessoa física, que são perdidas no Brasil, na casa dos milhares, mas é muito, muito, muito alto, é um negócio absurdo. Carga é a mesma coisa. Cai da esteira, operador, e aí se for carga de alto valor, alguém abre, pega uma, some com carga, troca etiqueta, troca a carga, de 3 itens só carrega 2, no rodoviário acontece a mesma coisa. A gente vai falando de produto de alto valor agregado para cliente final de B2C, aí complica mais ainda. A gente vai falando de linha branca, de eletrônicos, pneus, vai embora, são 4, chega a 3, às vezes não chega a nenhum. Se a gente fala de alguns estados, seu público é do Brasil inteiro, mas se a gente falar de alguns estados, a incidência é maior para alguns tipos de equipamento. Se a gente estiver falando de uma entrega que leve até o B2C, ou às vezes no B2B, dependendo de onde a empresa estiver inserida, a pólice de seguro é muito mais cara, porque a incidência de roubo daquele tipo de equipamento é muito maior naquela região. Tudo isso tem que ser avaliado lá no planejamento para entender onde estão os riscos dessa operação. Nós temos uma área que faz essa avaliação para saber quais são os riscos, dividir com o cliente e fornecer as soluções para isso. É bem amplo, eu falei bastante, mas é bem amplo esse tema. Sim. E quais são, assim, os setores que geralmente possuem maior carga crítica, né? Uma incidência maior? E quais os tipos de produtos, quais os setores de indústria que costumam... Eu poderia, como eu disse no começo para você, Sinara, todos os setores têm sua criticidade a depender do tamanho da sua dor. Às vezes, para um cliente, perder o seu cliente por uma carga de $100 pode custar muito caro, porque é o principal cliente daquele importador, por exemplo, ou a consequência daquilo pode ser muito caro. Mas eu diria hoje que o setor de aviação, automotivo e farmacêutico, médico hospitalar. Então, eu coloco o farmacêutico, médico hospitalar aí dentro de um pacote só, numa área bem da área da saúde, né, como um todo, mas o automotivo e a aviação. Parada de linha de uma automotiva, a depender do tamanho da parada e do tamanho do problema, custam milhares de reais por hora. É muito caro. Eu trabalhei na indústria automotiva, numa montadora por 6 anos, então eu vivi na prática ali o que é uma parada de linha. Parou a linha por quê?
porque é um chicote que vai debaixo do assoalho, que não adianta montar o caminhão para desmontar depois. Você tem que parar a linha, e não, enquanto a carga não chegar, você não pode andar. Você tem ali uma linha de produção com cento e poucas pessoas paradas, ou às vezes até mais, em um dia produtivo. Você tem contratos precisam ser honrados em relação à data de entrega, pois na linha de produção, falando de caminhões, né, veículos pesados, aí está falando de contratos com prazos de entrega muito rígidos, às vezes para países, ou se for exportação, a gente está falando de perda de navio, de deadline de entrega desses caminhões que vão entrar no roll-roll, vai embora. O tamanho do problema é muito, muito grande quando a gente fala do automotivo. Aviação, no aviation, é a mesma coisa. A gente fala de um avião parado. Hoje, uma aeronave parada, às vezes, pode custar 10, 15, 20 mil dólares o leasing de uma aeronave, só para você ter aquela aeronave por dia. E aí você pensa, né, nas consequências, porque um para-brisa quebrou em São Luís do Maranhão. Vamos colocar aqui numa região de um pouco mais difícil acesso, fora do grande eixo aqui do Sudeste. Você está lá com uma aeronave parada e esse para-brisa você não tem peça de reposição no Brasil. Você vai precisar importar ele. Então você está com uma aeronave que às vezes para 200 passageiros que estão aguardando voo, com um leasing de 15, 20 mil dólares por dia, 200 passageiros, às vezes na região, eu falei São Luís ainda vai ter estrutura, mas você vai pegar cidades que não tem estrutura hoteleira para 200 pessoas, você tem negócios de pessoas sendo perdidos, você tem situações de saúde de pessoas que iam visitar o ente e esse ente não podia esperar e falece um ente, processo com companhia aérea, o número de processos, o Jerome da Latam, outro dia, ele deu uma entrevista falando do número de processos que uma companhia aérea tem no Brasil. É assustador, por mês, é assustador, por atraso, então, ter uma aeronave parada porque está faltando algum tipo de item, não precisa ser só partes e peças, pode ser algo do catering daquela aeronave, a bolachinha, a água, alguma coisa que faça com que aquela aeronave não possa decolar, você tem aquela aeronave parada, isso vai gerar consequências, multa de pista, multa de aeroporto, consequências na malha aérea brasileira, porque aquele avião que ia sair São Paulo, de Recife, de qualquer local, chegando na outra ponta, ele vai voar para outro local ou fazer a perna de volta. A partir do momento que ele atrasou aqui, ele também vai atrasar lá. E aí você começa a ter uma cadeia de problemas gigantesca. Pouco tempo a gente teve, há um ano mais ou menos, que a gente teve aquele problema dos aviões em Congonhas que não estavam saindo. Você vai pegar o aeroporto de Congonhas, que não pode ter pouso e decolagem após as 10 da noite, não sei se está 10 ou 11 agora. Você imagina um avião que atrasou no Rio de Janeiro, e aí ele, ou no Rio, Minas, qualquer lugar, e ele vai sair de lá, mas já não pode mais pousar em Congonhas, aí vai pousar em Guarulhos. Aí a companhia aérea já tem que oferecer o transfer. Tudo isso é custo. É uma bola de neve que cada parte vai custando mais, né? É um custo gigantesco, né? Um prejuízo e tanto, né? É uma bola de neve quando a gente fala da indústria da aviação, automotiva e da área da saúde. Aí a bola de neve muitas vezes não é só financeira, a gente está falando de vidas. Então, é um medicamento que precisa chegar, é um insumo. Há pouco tempo, eu tenho filhos pequenos, estava faltando Novalgina nas farmácias, então, e aí para febre de criança, quem tiver filho vai saber disso, não tem um determinado insumo, não tem produção, não foi o caso, que a Novalgina tinha um outro fato aí ocorrendo, questão de governo, mas não tendo insumo, não tem a produção, não tendo a produção, vai faltar na prateleira. Isso pode custar vidas, a gente está falando agora da dengue, como foi o Covid, chikungunya, então tem uma série de doenças e isso pode expandir. Então, na saúde é a mesma coisa, aquilo precisa chegar para produzir o medicamento, para produzir o remédio, a briga que foi no começo das vacinas, para poder chegar às vacinas do Brasil, elas saíam de cada lugar do mundo, ou os insumos, quando chegavam, a correria que eram esses insumos, para ir lá para a Fiocruz ou para o Butantan, então é outra linha custosa, mas não só custosa, que pode ser mortal também, a depender da importância daquele medicamento ou insumo. Então, esses três segmentos, para mim, são os que mais custam financeiramente ou não para o atendimento 24/7, para um setor de atendimento de emergência, e seja ele todo dentro do campo logístico, não só na importação, mas tem que estar tudo
preparado para quando essa carga chega ou ela precisa sair daqui do Brasil, quando muitas vezes o Brasil fornece, tem um cliente meu que ele fornece armamento para o exterior e muitas vezes se começa uma guerra civil, não só uma guerra como está acontecendo agora, as duas guerras que estão acontecendo no mundo, mas às vezes são manifestações, são problemas civis que estão acontecendo e você precisa enviar munição, armamento para essas regiões e precisa chegar. A gente está falando da exportação, mesma coisa. Você precisa estar com tudo preparado para que isso funcione. Então, cada um vai ter a sua dor. Muita gente vai estar assistindo aqui falando, Sim. poxa, mas é meu segmento, quando eu tenho uma urgência, eu quero morrer, eu quero matar alguém. Tem esses três aí que eu contei, mas tem todos eles terão as suas Tem dores. todos eles, né? Perfeito. Tem, Bom, olha, Eduardo. eu vou lembrar, tem tanto caso. Tinha um importador de kits de panela de cozinha para um varejista gigantesco, nacional, e eles fizeram uma promoção que a partir do dia tal começavam as entregas dos kits. Só que por um problema na região de origem da saída, na China, não pôde carregar, o fornecedor gerou um problema lá, tudo isso virou aéreo, era marítimo. Você imagina a diferença de custo, eu vivi isso na época, a diferença de custo de quando a gente fala que algo era marítimo, programado promocional, na casa dos milhares de kits de panela, algo bobo, mas que se torna aéreo porque o seu fornecedor furou, porque a sua promoção já está registrada, promoções desses grandes centros, assim como loteria, você precisa fazer o registro na Caixa Econômica Federal, você não pode alterar a data, tem uma série de problemas, tem multa, senão entra PROCON, consumidor e tudo mais. Te vira. Aquilo que era simples se tornou muito urgente dentro de uma rede varejista com panela. Ponto. É isso. Era simples, já não é mais. Algo que tem cubagem, baixo valor agregado, e Caramba. o dono da carga aqui no Brasil quer morrer, porque era simples, teoricamente, se tornou um inferno para ele. Mas Sim. a gente fez acontecer, né? Perfeito. Bom, acho que tu matou minha última pergunta que eu tinha aqui para você, tá? Porque eu, Sim, eu sim. queria te perguntar referente justamente para te compartilhar, né? Pedir para te compartilhar alguma experiência prática onde o atendimento 24/7 foi crucial aí para o sucesso da entrega de uma carga crítica, né? Não sei se tu quer mencionar mais alguma coisa, tu já deu tantos exemplos, né? Ah, Até fica ruim eu te perguntar, porque tu já deu aí vários exemplos aí desse tipo de sucesso, né? não, mas pode perguntar, fica à vontade, Sinara. Eu tenho, assim, alguns exemplos eu citei aqui, uns, eu brinco, eu falo assim, ó, alguns eu não posso contar na vida, eu vou precisar morrer primeiro, eu deixo anotado em algum lugar, por tudo que aconteceu durante aquele processo, mas tem um bem especial que eu pude participar, em relação a uma carga que estava na costa oeste dos Estados Unidos, e aí para levar essa carga para a costa leste dos Estados Unidos, a gente montou um time com team drivers, três motoristas para atravessar isso. Essa operação começou numa quarta-feira, são 5.000 quilômetros nos Estados Unidos, para levar ela da costa oeste até a costa leste, para voar via Miami, 20 toneladas de carga. No domingo à noite essa carga estava voando, na segunda de manhã ela estava no Brasil, segunda tarde ela liberou, segunda noite estava no cliente no começo do interior de São Paulo. Então, teoricamente essa carga não seria urgente dessa forma, só que ela aconteceria uma parada de linha de produção pesadíssima e o cliente topou. E aí ele falou, eu preciso de uma solução. Então a solução foi colocar, Team Drive, 3 motoristas dentro de caminhão lá nos Estados Unidos para fazer isso acontecer. Acabou mexendo até na malha aérea do voo do domingo à noite, da companhia aérea que nós utilizamos na época, aqui no Brasil, porque ela entrou, pegou todo o espaço que tinha dessa aeronave do domingo e a companhia aérea teve que colocar um voo extra na segunda-feira para poder atender e clientes, bagagens, outras cargas, porque essa carga passou na frente de todo mundo, dado o frete que a gente pagou, que foi mais caro também, o cliente pagou mais caro, mas o ponto era, tem que chegar. Então esse eu acho Sim. que é um caso bem emblemático, mas tem outros tantos, Sinara, em relação à carga crítica, dei o exemplo aí da panela de pressão, parada de linha de produção da indústria automotiva, no rodoaéreo nacional, que acontece bastante, é um mercado bem forte para esse atendimento, e eu vivo isso, é o meu cenário todos os dias, é nunca ter uma carga igual a outra, é como se eu, como consumidor, cada dia que eu entrasse no mercado, eu tivesse que vender um produto diferente, porque
Eu nunca tenho um cenário igual ao outro. Tenho, né, dentro da minha carteira, não eu diretamente só, mas todo o meu time comercial e o time comercial da GL, tem carga regular? Todo mundo tem. Teoricamente é o que custa mais barato e é o que faz ser o padrão do mercado, assim como a gente está falando de 85%, 90% do mercado é marítimo. Mas tem 10% aéreo, dentro desses 10% aéreo, então eu tenho um cliente lá que tem X containers por mês, a AGL tem, esses clientes têm X containers por mês, a gente tem na casa de milhares todos os anos também, tanto processos aéreos quanto marítimos. Mas esse mesmo cliente que tem um marítimo, um container dele por mês, 2 meses, semana, vira problema. E aí você tem que estar preparado para poder atender esse cliente. São, assim, tem mais profissionais preparados para cargas regulares no mercado do que para cargas críticas. Para cargas críticas tem que ser, eu gosto, é uma característica, mas tem que ser gente que gosta também de viver um cenário mais heavy metal todo dia, de viver uma adrenalina maior, não são dias de paz, todo dia você tem ali um refém novo para liberar, e prazer, chegar no final e ter a solução e atender o cliente, olhar e falar, tá vendo? Eu falei para você que isso ia chegar no prazo que combinamos. Isso me traz um prazer profissional e pessoal e vai conquistando cada vez mais os clientes para ele saber com quem ele pode contar. E na AGL a gente tem esses profissionais para saber que podem contar com essas pessoas, que vai funcionar o processo e aquele prazo estipulado. Show de bola. Bom, te agradeço aí por ter compartilhado aí suas experiências, né? Muito bacana, muito interessante ver, escutar, né? Tudo isso. O Comex de certa forma, uma aventura, não uma aventura, né? Acho que não é a palavra certa, mas a carga crítica acaba sendo ainda mais desafiador, né? Sem dúvida aí. Mas, Eduardo, me diga. É mais uma vertical dentro do Comex, assim como as cargas que não é uma carga padrão no desembaraço aduaneiro tem suas peculiaridades, tem suas dificuldades, assim como no rodoviário, quando não é uma carga seca, padrão de A para B, ela vai ter suas dificuldades. Então, é mais uma peculiaridade dentro do Sim, Comex, que quem gosta demais, acho que a maioria das pessoas que trabalham com Comex não querem sair do Comex, ainda que reclamem todos os dias que vivem no é Comex. verdade. É bem isso. Mas é uma característica da área, tem que ter, não vai acabar, Uhum. o processo, a cadeia logística ela é muito falha, mundialmente, nacionalmente, então isso nunca vai acabar esses buracos, e aí na hora que você precisar, você precisa ter, todo mundo tem seu médico e seu advogado de confiança, você tem que ter seu agente de carga de confiança e seus contatos de confiança para falar, preciso resolver, é você que Sim. resolve. Por falar em contato, Eduardo, como o pessoal faz aí para te encontrar o time da GL aí? A gente vai deixar aqui embaixo, né? O pessoal encontra aqui embaixo na descrição do vídeo, mas comenta aí como é que, Sim. por favor, pessoal, te acha. Por favor, meu e-mail, eduardo.joia@glcargo.com. Nas minhas redes sociais também, o LinkedIn, Eduardo Joia. Acho que pelo sobrenome não vai ter dois, mas está lá geralmente muito fácil, ainda mais as conexões que faz o algoritmo acaba encontrando. Meu Instagram também é aberto, lá tem minha família, mas é aberto para todas as pessoas aí do Joia. Acho que são as três maneiras mais fáceis aí para me encontrar. Além do site da própria GL, de toda a estrutura do time comercial da GL. Como eu disse, hoje nós temos 9 escritórios comerciais no Brasil, do sul ao nordeste e ao norte, então é muito, muito fácil. Entrando nas redes sociais da GL também, a glcargo.com, e no LinkedIn da GL vai ter lá todos os contatos, todas as pessoas para poder atender e resolver o seu problema. Quer que deixe o meu telefone também, Sinara? Pode ser? Sim. Sim. Pode. Vou deixar o meu telefone para poder quem precisar ou quiser de um atendimento, não só emergencial, mas qualquer tipo de atendimento, consulta, bater um papo, um benchmarking sobre o business para eu puder ajudar, eu fico à disposição de todos. É o 11 94221 3011. 94221 3011. E o e-mail eduardo.joia@glcargo.com. Eu fico à disposição de todos no 24/7.
Então, me liga de madrugada, me liga final de semana, mas traz problema bom, não traz. Quer trazer ursinho de pelúcia no sábado ou importar iPhone, por favor. Fala que, olha, tive uma ideia mirabolante. Eu resolvi importar iPhone e quero te consultar no sábado. Não, esse não. Sábado de noite. Sábado à noite. Não, você não teve essa ideia. Você não é empreendedor do ano agora que você queria importar iPhone no sábado à Do noite. nada. Mas, de fato, principalmente no B2B, tiver um cenário aí de incêndio, e pode me procurar que eu estou à disposição, e aí eu vou fazendo todo o cascateamento dentro da empresa com todas as estruturas que nós temos para esse atendimento emergencial. Tá, joia. Muito obrigada aí, Eduardo, por compartilhar aí teu conhecimento, tá? Te agradeço aí mesmo, tá? Qualquer hora fazemos aí mais algum conteúdo em conjunto, tá? Agradecemos aí também todo mundo que está nos assistindo, né? Obrigada aí e até a próxima aí. Muito obrigado, Sinara, eu que agradeço, fico à sua disposição e um grande abraço a todos. Valeu, até mais.